Boa tarde, alunos do sétimo ano. Meu nome é Luiz Augusto, sou professor de Educação Física e hoje na nossa aula nós vamos aprender um pouco sobre esportes de invasão. Vamos falar um pouco sobre o futsal. Primeiramente, o que é um esporte de invasão? É visto como uma disputa em que o jogador ou o time necessita invadir o espaço do adversário a fim de pontuar e ao mesmo tempo proteger a sua meta. Aqui estão alguns exemplos: futebol, o hóquei, o vôlei, o handebol, o basquete e o próprio futsal que eu citei. Ou seja, a equipe, ao mesmo tempo que ela tem que fazer ou o ponto ou o gol, ela tem que se defender do ataque do seu adversário. Isso é um esporte de invasão. O objetivo dessa aula hoje é nós compreendermos um pouco sobre a história do futsal, o seu histórico no Brasil, alguns fundamentos básicos e algumas regras básicas para a prática desse esporte. Vamos lá. A história do futsal. Futebol de salão, também conhecido, ele tem duas versões sobre seu surgimento. A primeira e mais antiga delas é em 1934, em Montevidéu, no Uruguai, a Associação Cristã dos Moços, foi pelo professor Juan Carlos Seriani que chamou esse esporte de indoor football. Esses foram os primeiros registros do futsal. E agora no Brasil, em 1940, também pela Associação Cristã dos Moços, foi registrado que a procura de campos nessa época era muito grande e tinham poucos, pois o futebol era muito famoso já no Brasil nessa época. E o que eles começaram a fazer? Falaram, vamos jogar futebol então nas quadras de basquete, nas quadras de hóquei, que já eram esportes bem conhecidos também na época, e eles trouxeram o futebol para dentro da quadra. E a partir daí ficou conhecido como futsal. Na década de 50, em São Paulo, o professor Rabi Mapos foi responsável pela elaboração de normas para a prática do futsal. Além disso, fundou a Liga de Futebol de Salão da Associação Cristã dos Moços, 10 anos depois, né? E ainda na década de 50, a Liga Metropolitana de Futebol de Salão, atualmente a Federação de Futebol de Salão do Estado do Rio de Janeiro, é a primeira federação estadual do Brasil. Aqui o futsal começou a expandir para outros estados, né? Como no Brasil ele ficou conhecido em São Paulo. Em 57, a Confederação Brasileira de Desportos criou o Conselho Técnico de Assessores de Futebol de Salão para conciliar divergências de regra e discutir o futuro do futsal no Brasil. Em 57 começaram a discutir algumas regras. Em 15 de junho de 1979 é realizada a Assembleia que oficializou e que fundou a Confederação Brasileira de Futebol de Salão. Ou seja, nesse ano, em 79, o futsal ficou conhecido nacionalmente. O Brasil todo já está jogando e praticando esse belo esporte. Vamos falar agora de alguns fundamentos. O primeiro deles que nós vamos falar é o passe. O passe é o ato de trocar a posse de bola. O passe é a base de toda a estrutura tática e técnica de uma equipe. Uma equipe normalmente é conhecida, se ela é boa ou não, quando os seus atletas, os seus alunos trocam bem passe. O que é um passe? É você ter a posse da bola e você passar a bola para o seu colega ou o seu companheiro de equipe de alguma maneira. Existem diversas formas para executar esse passe. Com a parte interna do pé, com a parte externa, com a ponta do pé, o passe com o peito do pé, o passe com a sola do pé, o passe com a cabeça, até o próprio passe com o peito, né? Aqui estão algumas figuras sobre como são realizados esses passes. Vamos falar agora sobre o drible. O drible é o ato de enganar e livrar-se da marcação do adversário com total domínio da bola durante sua execução. Pode existir dribles longos ou curtos ou sobre o adversário. O que é o drible? Você ficar com a posse da bola, ir para cima do seu adversário e não perder ela. Você passar ele de alguma maneira e finalizar a jogada. Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre o chute. O chute, geralmente usado com a força objetivando o gol. O chute pode ser dado assim como o passe, com várias partes do pé. Com o bico, com o peito, com o calcanhar, com a face
externa e com a face interna do pé. O chute é o ato de finalizar uma jogada. Você naturalmente vai usar ele para fazer o gol. Pode ser ou com força, pode ser com devagar também, mas o ato dele é finalizar a jogada e fazer o gol. Ele pode ser simples ou reto, por cobertura, que é por cima do goleiro, de voleio, de bate pronto e de pivô também. Esses são os exemplos de chutes. Recepção ou domínio de bola. É o ato de receber a bola vinda de um passe ou de um arremesso, ou seja, o aluno ou o jogador ele vai receber o passe ou o arremesso do goleiro, ele vai ter que dominar essa bola para ter a posse dela. E aqui também várias opções, né, que ele tem. Ele pode recepcionar com o pé, com a coxa, com o peito, com a cabeça. O importante é você ficar com a posse da bola. A condução. A bola deve ser conduzida pelo jogador de forma que ele esteja a uma distância que lhe permite agir sobre ela. Ou seja, a condução é você ficar com a posse da bola. Como eu falei no drible, que o atleta ou o aluno ele tem que ficar com a posse da bola para driblar o seu adversário. A condução é o jeito que você vai levar a bola até fazer essa jogada. Ela pode ser feita com o pé de pé, com a parte externa e também com a sola. E agora vamos falar o cabeceio. O cabeceio é o ato de você usar a cabeça para tocar a bola. Pode ser algum passe, alguma finalização para gol, mas você deve usar a sua cabeça para fazer esse fundamento. E por último agora a finta. A finta, ao contrário do drible, ela é realizada sem a bola. Para você receber uma bola, um passe do seu companheiro, você precisa se livrar do seu adversário, pois o adversário ele vai querer te atacar e roubar a sua bola. Então você precisa fazer esse jogo de corpo e fintar o seu adversário sem a bola para você receber ela e fazer a sua jogada. Vamos falar um pouco sobre as posições de jogadores, algumas regras. A primeira delas que vamos falar é o goleiro. O goleiro tem o objetivo de evitar os ataques do adversário. Ele trabalha dentro dessa área, ele tem o objetivo de não levar gol e ele é o único atleta que pode pegar a bola com as mãos. Saindo dessa área, ele joga normalmente com os outros atletas. Nós temos o ala esquerda e o ala direita, que são responsáveis pelas laterais da quadra. Temos também o fixo, que é responsável por defender, ele trabalha mais na organização das jogadas, e também o pivô, que joga mais no ataque. Esses são os cinco atletas que iniciam a partida. E durante uma partida oficial, eles podem ter até 9 reservas, sendo que são substituições ilimitadas. Um jogador pode sair, pode entrar a hora que o treinador querer, porém tem que ser realizada tem uma área para ser realizada essa substituição. Bora lá, a quadra de um jogo ela será em retângulo, tendo comprimento mínimo de 25 metros e o máximo de 42 metros, e a largura de 15 metros e o máximo de 22, como vemos aqui. A arbitragem será exercida por um árbitro principal e um árbitro auxiliar. Ou seja, o árbitro principal é responsável por todos os atos ali dentro da quadra. E a duração da partida no adulto, nos jogos escolares da categoria A, são 2 tempos de 20 minutos com intervalo de 5 a 10. E na categoria B são 2 tempos de 15 minutos cada. E cada equipe tem o direito de pedir 2 tempos. E para concluir, vamos falar das penalidades. As faltas são penalizadas com tiro livre direto ou indireto. E as faltas cometidas dentro da área que eu citei do goleiro, elas são consideradas penalidades máximas. E o jogador terá o direito de cobrar essa falta. É isso aí, a nossa aula de hoje. Na próxima aula vamos estar fazendo na prática e espero que tenham gostado. Um abraço, tchau, tchau.